Oi, amores! Como vocês estão? Olha só, hoje nós vamos estar novamente aqui no canal Juazeiro, aula em rede, Cidade Educadora. Vamos estudar? Mas antes, aqui no mês dos estudantes, eu quero parabenizá-los, ok? Vamos lá! Primeiramente, professora Maíra, professora de língua portuguesa. Na aula de hoje nós vamos estar, vocês na realidade, compreendendo as diferenças entre períodos simples e compostos por meio da leitura e escrita a partir do gênero textual charge, dando continuidade ao que já vimos nas aulas anteriores, e como habilidades, identificar em texto ou sequência textual, orações como unidades constituídas em torno de um núcleo verbal, e períodos como conjunto de orações conectadas. E outra habilidade, classificar em textos ou sequência textual os períodos simples e compostos. Então, assunto de hoje, período simples e composto a partir da charge. Vamos aqui? Construindo os sentidos do texto. Viram lá as características da charge? Novamente, nós vamos estar reestruturando aqui. Nós temos aqui a charge, né? É um texto opinativo que traz como temática atual e de interesse coletivo, tá bom? Então, nós temos aqui, vamos analisar a linguagem não verbal e depois a linguagem verbal, formando a linguagem mista. O senhor não sabe que é para ficar em casa e não sair na rua? Um homem, aparentemente um médico, tá? Não vou me aprofundar muito, porque eu quero ver que vocês conseguem fazer a compreensão. E o segundo diálogo nós temos ali. Mas eu estou em casa. Vamos fazer um comparativo entre as duas pessoas? As duas personagens que aparecem aqui na charge? Vamos lá. Vocês conseguem perceber qual é o tema abordado na charge? Eu quero provocar vocês agora. Depois que a gente estudou sobre a charge, vocês agora vão pensar, refletir em casa e analisar. Qual é o tema que está sendo abordado aqui? O tema condiz com a realidade do nosso cotidiano? 3. Que realidade ele produz? 4. Qual classe social é abordada na charge? Como você chegou a essa conclusão? Meus amores, na linguagem não verbal nós percebemos duas pessoas vestidas de formas diferentes. Uma aparentemente demonstra ser um médico. E a outra personagem, aparentemente uma pessoa. Que pessoa é essa? Então, qual é o tema? Então, nós vamos ver aí, ó, a diferença, né? Então, nós estamos tratando aqui de saúde, né? Mas saúde e moradia a gente pode pensar também, né? E esse tema condiz com a realidade do nosso cotidiano? Então, aqui está falando, o senhor não sabe que é para ficar em casa? Todos nós sabemos que essa sentença, ficar em casa, remete ao isolamento social, que todos nós devemos fazer. E o médico faz a pergunta ao cidadão, mas será que esse cidadão tem uma casa, tem um lar? É como ele diz, mas eu estou em casa. Então, onde é que ele está? Infelizmente, no meio da rua. Por quê? Porque ele é um morador de rua. Então, ele condiz com a realidade do nosso cotidiano? Sim, condiz, é o que mais a gente vê. E é um problema constante, não só aqui na nossa cidade, mas no país, no mundo todo. Que realidade ele reproduz? A realidade das pessoas, dos moradores de rua que vivem em situação de marginalidade, né, e que não têm onde morar e não têm onde se proteger nesse momento de pandemia. E qual a classe social? Então nós vamos ver, né, é um morador de rua que está possivelmente na linha da pobreza. Então, vamos aqui agora. O verbo como núcleo oracional dos períodos simples e compostos. Então, estamos falando sobre período, isso remete ao uso do verbo. Na mesma charge, observem que algumas palavras elas dão a ideia de ação e dá a ideia de estado. No primeiro diálogo aqui do discurso do médico, nós percebemos a palavra sabe, de saber. Percebemos também sair, ficar. Temos ali o e o estou. 2 verbos de ação e 3 de estado. Agora, o que diferencia os períodos simples dos períodos compostos na charge? Professora, eu não sei o que significa. Vamos ver agora? Vamos lá. Primeiro eu quero construir um conceito com vocês do que seja período composto e período simples. Vou inverter
por conta dos discursos lá da charge. Período composto, o que significa? Apresenta mais de um verbo ou locução verbal, mais de uma oração. Vejam aqui, ó, pegando lá o discurso, o Senhor não sabe que é para ficar em casa e não sair de casa. Aqui, gente, de azul indicam os verbos. Então, se há mais de um verbo presente nesta sentença, é sinal de que há mais de uma oração. E se há mais de uma oração, há mais de um período. E quando há mais de um período, nós chamamos de período composto. Olha lá. Mas eu estou em casa, o estou, o verbo estar, estou em casa, nos remete a lembrar que só tem um verbo. Se só tem um verbo, eu vou chamar então de período simples, né, que conceituando apresenta apenas um verbo ou locução verbal, que é a junção de dois verbos, formando uma oração. Professora, eu não lembro mais sobre o que é frase, sobre o que é oração. A professora falou aí sobre a oração, o que é isso? Vamos lá. Nos anos anteriores, vocês viram o que significava frase, oração e período. Aqui, o que vem a ser, uma frase. É uma sentença que contém um sentido completo, podendo ou não ter verbo, ok? Pode ter ou não. Quando é que tem verbo? Nós chamamos de frase verbal, porque contém verbo. Vamos ver aqui a sentença. A casa é bela. Esse é verbo, significa verbo. Então, essa sentença chamada de frase verbal tem a presença do verbo. Mas existem também frases nominais, que são aquelas frases que não vêm com verbo, tá bom? Como tudo bem. Eu falo para vocês aqui, tudo bem. Cadê o verbo? Cadê a ação? Cadê o estado? Não tem. Mas não deixa de ser uma frase, porque se eu falo tudo bem, vocês compreendem? Tudo bem, então eu estou bem. Não tem a presença do verbo, mas existe um sentido completo. Já a oração é a sentença em que o sentido gira em torno de um verbo, tá bom? Então o sentido gira em torno de um verbo. Hoje estudamos muito em casa, então estudamos, né, e está introduzindo. Curiosidade sobre o período composto. Temos o simples e o composto. Essas orações podem ser ligadas diretamente uma às outras. Gente, outras, tá bom? Outras sem auxílio de conectivos. Então, quando não tem conectivos, nós temos aqui, contém apenas uma oração, ok? Uma oração que a gente chama de simples, tá bom? Mas olha lá, o que eu queria que vocês percebessem como curiosidade, que para fazer a ligação do período composto, vem o quê? A junção de mais de um verbo e a presença de conectivos. Vamos ver como funciona aqui. Período é o conjunto de uma ou mais orações que estabelece uma ideia completa. Período simples, apenas um verbo. Período composto, dois verbos e os conectivos. Os conectivos, gente, eles fazem uma ligação, um vínculo, unem um termo ao outro. Maria foi ao parque, é um. Maria andou na roda gigante, é outro. Eu tenho dois períodos simples. Maria foi ao parque, Maria andou na roda gigante. Unindo, eu juntei com um conectivo a letra E, né, que tem o som de I. Maria foi ao parque e andou na roda gigante. Observe que agora de vermelho nós temos dois verbos formando um período composto, ok? E para finalizar, agora, nesse momento, vocês vão fazer o desafio. Vocês têm ali uma charge. Vamos fazer a análise da charge, sempre linguagem mista, e depois a gente vai responder aqui. O que é que diz lá? Lá, no primeiro diálogo, né, nós temos no balão de fala, na oração Ei amigo, onde fica o famoso Rio São Francisco. Bom, lá nós temos o quê? Só um período simples formado por um verbo? Analisem. B, um período composto formado por um verbo? C, um período simples formado por dois verbos? Ou D, um período composto formado por três verbos? Vocês vão analisar dúvidas, pergunta ao professor, à professora e respondam apenas uma resposta, tudo bem? Então, curtam, compartilhem, fique conosco aqui no canal Juazeiro, Cidade Educadora Aula em Rede. É um prazer sempre estar com vocês aqui. Beijão!
Juazeiro.